Poucas vezes na minha vida uma cena me chocou tanto quanto essa aqui, porque ela é extremamente simbólica. Essa cena da Avenida Paulista de hoje, dia 7 de setembro, onde milhares de brasileiros se vestiram de verde e amarelo para comemorar, teoricamente, a independência do Brasil, mas colocaram sobre as suas cabeças a bandeira dos Estados Unidos. Olha só, pessoas que se dizem patriotas colocaram sobre as suas cabeças, como se estivesse acima do Brasil, a bandeira de outro país. E isso diz muito sobre o que é extrema-direita e a enorme doutrinação dela, que faz as pessoas abrirem mão do seu conceito de soberania, da sua liberdade individual, da sua autonomia como povo, para se transformar em escravo e lacaio de outro país. Porque me desculpa, mas para quem estende uma bandeira dos Estados Unidos sobre a sua própria cabeça, é porque está pedindo para ser escravo. Porque uma pessoa que sai da sua casa, se coloca de verde e amarelo para comemorar a sua independência e joga sobre a sua cabeça a bandeira de um outro país que está perseguindo o nosso, que está afrontando a nossa soberania, ou essa pessoa já perdeu completamente a sua capacidade reflexiva, ou ela é uma pessoa de extrema má-fé, ou é burra, porque assim, ela não ganha nada com a perda da soberania. Mas ao mesmo tempo tem uma coisa boa nessa foto. Não tem mais meio termo, não tem mais mentira, não tem mais imagem a ser preservada. As pessoas que estão ao lado do Bolsonaro, as pessoas que são alinhadas à extrema-direita brasileira, as pessoas que têm essa identidade com a extrema-direita e seus políticos, são pessoas que não dão o menor valor à soberania brasileira, são pessoas que não respeitam em nada o seu país e venderiam o seu país sem pensar duas vezes. Quando você coloca a bandeira de outra nação acima da sua cabeça, você, na verdade, está dizendo que você abre mão das suas terras, você abre mão das suas florestas, você abre mão dos seus minerais, você abre mão da sua própria dignidade como ser humano para se transformar num escravo, num submisso de um outro país que não te vê como igual. Porque nós temos esse chá de revelação. Enquanto essas pessoas se humilham ali na Paulista, reverenciando um outro país como se fosse o seu, esse outro país considera todos nós latinos, porque sim, nós brasileiros somos latinos, como inferiores. Eles não nos consideram como seres humanos, eles nos consideram como uma raça inferior. Então essas pessoas, na verdade, elas são a barata enaltecendo o inseticida. Um brasileiro que enaltece os Estados Unidos é exatamente a barata que está louvando o inseticida. Só que esse inseticida acaba com N minutos. Não adianta a gente falar de o Brasil não se desenvolve, o Brasil não cresce. Gente, um país só cresce quando o seu povo tem consciência da importância da sua soberania, quando o seu povo tem consciência da importância de manter a sua territorialidade, quando o seu povo tem consciência do que é ser povo. Quando você não tem essa consciência, quando você normaliza aquelas imagens como a gente viu, quando a gente normaliza que outro país esteja acima da gente não vai crescer nunca, porque você vira colônia. O que adianta ter a independência de Portugal e se submeter de forma voluntária aos Estados Unidos? Porque é isso que os adoradores de Bolsonaro estão fazendo. Estão se colocando como lacaios dos Estados Unidos de forma voluntária. Será que essas pessoas têm noção do simbolismo que elas criaram ali? Elas de verde e amarelas, vestidas de Brasil e colocando uma bandeira americana em cima, colocando os Estados Unidos acima do Brasil. O lema delas não era Brasil acima de tudo? Deus acima de todos? Eu acho que é isso, né? Deus para eles é os Estados Unidos. Eu não sei se é uma falha do processo educacional, eu não sei se é uma junção de pessoas com muito mau caráter, eu não sei se é dissonância cognitiva. O que eu sei é que essas pessoas venderiam até a mãe para ficar de bem com os Estados Unidos, porque na cabeça delas isso é o certo. A gente está falando de gente que vota em deputado que matou gente no trânsito, a gente está falando de gente que vota em deputada que tem toda uma semiótica que relembra a Alemanha nazista, a gente está falando de gente que vota em deputado que espanca, deputado que estranhamente as pessoas em volta se desvivem. Então, na verdade, a gente está falando de uma parcela da população que tem gravíssimos problemas éticos e morais. Gravíssimos. Gente que não tem noção de certo e errado. Gente que não tem noção básica de ética. Gente extremamente perigosa. Não há nada mais perigoso do que um povo que não tenha noção civilizatória, que não tenha noção ética. Não há nada mais perigoso
do que um povo que está vivendo em colapso ético e civilizatório. E parte da população brasileira está nesse colapso, e a extrema-direita cresce onde há brecha com esse colapso. E todas aquelas pessoas que estavam na Paulista hoje estão imersas nesse colapso e são capazes de qualquer coisa para manter uma estrutura que só existe na cabeça delas, uma estrutura da extrema-direita.